O que parece. contra a LDU. Quinta-feira é o Grenal. Exato, só isso, né? Quinta-feira é só um Grenal. Mas para falar de São Paulo, a nossa equipe preparou um espião aqui, que é um raio-x do time. Vou pedir para rodar e na volta a gente analisa com calma. Chama o espião. Depois de 2 derrotas apresentando um futebol ruim, o São Paulo chega cheio de provações à quinzena mais importante do semestre. O time começou muito mal a Libertadores e a vitória contra a LDU virou obrigação. Para isso, a equipe de Fernando Diniz vai precisar caprichar um pouco mais na hora de chutar pro gol. O que eu posso te falar é que a gente tem muita coisa para evoluir ainda. E o futebol é muito mais que o aspecto tático. Então a gente tem muito para evoluir em todos os aspectos. Acho que a equipe deu um salto muito claro do ano passado para cá, em todos os sentidos. São 10 jogos no ano, 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Mas a estreia contra o Binacional teve um caminhão de gols perdidos pelos titulares. Um problema vem assombrando o time paulista, que precisa em média de 14 finalizações para fazer um golzinho. Até agora foram 182 finalizações na temporada, 72 certas e 110 erradas. Para reverter esse quadro, a esperança dos São Paulinos pode estar nos pés de um atacante famoso, Alexandre Pato. Dos 13 gols marcados pelo São Paulo, 4 foram dele, que está a 1 de igualar a própria marca de 2019, em que fez 5 gols. A derrota em Ribeirão Preto na última rodada do Campeonato Paulista pode colocar muita coisa em xeque no Morumbi. Por isso, o importante é entrar com força total nos próximos 4 jogos em casa, todos eles bastante perigosos. O primeiro é amanhã, contra a LDU. Já o Fernando Diniz tenta romper a sina que o persegue, para evitar ainda mais pressão sobre o trabalho dele no São Paulo. Rapaz, ó, esse espião aí gerou o grupo de WhatsApp do programa pegou fogo hoje, né? Os 2 jogos de 9h30 amanhã, né, tinham bons elementos para a gente destacar. Ou o que é ainda um 2020 que parece ser sequência de 2019 no lado do Flamengo, ou um São Paulo que, em termos de aproveitamento, a questão da dificuldade do desempenho ou das chances criadas, o número de finalizações, melhor dizendo, se transformarem num número de gols considerável, o que já se debateu dentro do Atlético na época do Diniz, no Fluminense também, na época do Diniz, e agora também é realidade nesse São Paulo. Se falta equilíbrio para que essas chances sejam suficientes para ganhar os jogos. Ou se a equipe, pelo que produz, deveria realmente estar fazendo 3, 4 gols por jogo e ganhando de todo mundo. É difícil, porque quando vira algo... Quando acontece uma vez, pode ser uma exceção. Quando acontece 2 trabalhos em lugares diferentes, acho que é sendo sinal de alerta. Quando acontece 3 vezes em 3 lugares diferentes, é um padrão. Então, assim, não acho que seja simplesmente uma questão de falta de qualidade individual, falta de treinamento de finalização. Falta de pontaria. Eu acho que tem uma relação direta entre a qualidade das chances criadas, e eu concordo que algumas são claras, sim, mas o quanto o volume de jogo geral e a forma de atuar mascara a nossa análise do que é o jogo do São Paulo. Porque eu sempre falo aqui, eu acho que é um jogo incompleto. É um jogo que fica devendo em transição defensiva e organização defensiva. Acho que é um time que defensivamente tem falhas. Principalmente quando tem a bola na frente e desperdiça essa posse e precisa correr para trás. Em transição, então, eu acho bem falho. Tanto que o adversário precisa de muito menos oportunidades ou de posse de bola dentro do jogo para construir chances mais claras de gol. E geralmente conquistar o resultado ou tirar a vitória do São Paulo. Não é uma sequência fácil. E essa derrota na estreia, 4.000 metros é muito pesado, né? Ou quase 4.000 metros. Mas era um jogo fundamental. Se você fizer o desenho do que é a sequência do grupo, São Paulo tem que ganhar os 3 em casa. LDU, River e Binacional. Considerando que jogar contra o River fora é muito difícil e jogar contra a LDU em Quito também é muito difícil, por ser uma montanha mais baixinha, mas ainda assim na montanha, em casa, difícil. Também é difícil. Mesmo que vença as 3 em casa fazendo 9 pontos, tem chance de eliminação. A LDU bateu o River.
Então se afirmou no primeiro dos jogos complicados contra um dos adversários da chave, né? O River ainda com o time reserva, jogando a reta final do argentino. Acho que o grande fiel da balança vai ser que River a gente vai ver daqui para frente, depois da perda do título. Já existia um debate de fim de ciclo do Galhardo, depois da perda da final da Libertadores para o Flamengo. Ele renovou mais um ano, aí nunca foi campeão argentino, teve na porta ali 2 rodadas, 2 empates nas rodadas finais, deixou o título escapar. Parece ter um desgaste nessa relação. Talvez isso seja um ótimo sinal para o São Paulo. Mas é possível vencer as 3 em casa e não passar de fase. Então esse jogo contra o Binacional era acessível nesse ponto. Um estreante em Libertadores, um time frágil, mesmo jogando lá em cima e tendo uma grande vantagem física no segundo tempo. São Paulo deixou escapar o que foi o bom primeiro tempo. Pois é. E aí fica agora, é óbvio, faltam 5 rodadas ainda, mas a projeção parece um tanto precoce, mas a projeção é complicada nesse aspecto, porque os jogos fora de casa são muito pesados. E a gente via, Pet, o jogo lá, os jogadores do São Paulo finalizando nem com tanta força e a bola indo lá na lua, cara. Teve alguns comentários que isso que poderiam ter vindo antes, né? Para pelo menos tentar chute e passe e ver comportamento da bola nessa altura, para pelo menos pegar esse jeito. Acho que Casa Grande, tinha falado sobre isso, se não me engano. E tem muito sentido o que ele falou isso, porque pelo menos no jogo a gente viu esse desproporcional, finalização, chute e erros muitos. Mas esquece o jogo do Binacional. Isso não importa, esquece o River, esquece tudo. Para o São Paulo agora, e esses pênaltis estratégicos, é para jogo contra o DU. Que estreou bem, claro, com o time reserva do River, mas não me interessa, acabou, pode acontecer. Você é favorito em casa, você tem que mostrar para que você está jogando nessa competição. Você trabalha tudo, consistência, tudo as dúvidas, não sei o que. É quando esse jogo agora. É o DU ótimo. Tá vendo? Ganhou o DU que ganhou o River Plate. Ninguém quer saber se o River Plate era com o time reserva ou não era com o time reserva. Então, esse São Paulo precisa ganhar esse jogo. E aí, Rafa, 3 jogos, tem que ganhar em casa, não sei o que. É esse jogo. Sim. É jogo a jogo, né? Jogo a jogo. Jogo a jogo. Joga como jogou o último jogo. Porque às vezes se você olhar muito pra frente, você desanima até, né? Não, vamos nesse aí. Ganhamos esse, agora vamos pro próximo. Quem ganhou hoje foi o Botafogo, que ganhou do Paraná. Sim. E a gente vai mostrar agora, então sai os escudos de... Cara, quer aprender como que eu faço para ganhar mais do que um parlamentar aqui de Brasília, trabalhando na minha casa ou viajando pelo mundo? Dá uma olhada nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas. Quer aprender um pouco mais sobre esse mercado e saber como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.